Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Você está preparado? Está com o material em mãos, aquele que você usa para fazer anotações e acompanhar a aula? Que bom, fico feliz. O que nós teremos aqui na aula do 9º ano? Estamos trabalhando já há um tempo, em aulas anteriores, radicais, a nossa operação de radiciação. Isso, aquela que é inversa à potenciação. Hoje, nós continuaremos com esse assunto. O que eu trouxe aqui? Operações com radicais. Acredito que você tenha acompanhado e aqui a gente já vai usar outras situações estudadas em aulas anteriores. Veja aqui, eu trouxe a multiplicação e a divisão com radicais. Vamos então? Vejam bem, agora a gente precisa fazer uma observação muito importante quando formos realizar multiplicação e divisão com radicais. O que a gente precisa ficar atento, de olho, é se o índice é igual ou não. Não lembra o que é índice? Então, vamos recordar. Vejam aqui, eu trouxe esta operação. Raiz quadrada de 80 vezes raiz quadrada de 15. Esse símbolo, ele se chama o quê? Radical. O 80 e o 15 são radicandos. E aqui eu tenho um índice que no caso é 2, e ele não precisa aparecer. É quando eu digo raiz quadrada, ela tem índice 2. Raiz cúbica tem índice 3. Raiz quarta tem índice 4. Então, vai depender do índice. Fica o seguinte, o que a gente precisa memorizar? Eu tenho uma multiplicação de radicais e esses radicais têm índices iguais. O que eu faço? Muito simples. Eu multiplico os radicandos. Eu vou apenas multiplicar aqui o 80 vezes o 15. E 80 vezes 15 é 1.200. Só que esse 1.200 está um valor muito alto para ficar dentro de uma raiz quadrada. E eu posso aplicar aquela outra propriedade, que é a propriedade de simplificar. Quando eu pego 1.200, fatoro em forma de números primos e vou encontrar este valor. Quando eu pego 1.200, você deve recordar aí, porque a gente já fez em aulas anteriores, e a gente fatora primamente, vamos encontrar estes valores. Vamos encontrar o 2 4 vezes, o 3 uma vez e o 5 2 vezes. Agora, eu ainda posso aplicar outra propriedade, aquela que eu cancelo. Se o meu radical tem aqui um índice 2, o meu radicando tem expoente 2, você se recorda? Você pode tirar esses que têm o mesmo índice para fora da raiz, cancelando. Esse 2 e esse 5 vão cair fora da raiz. E apenas o 3 vai ficar dentro porque ele não tinha um expoente 2 para simplificar com o índice da raiz. Aqui fica como? Olha, 2 vezes 2 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 3. Finalizando, eu vou ter 20 raiz quadrada de 3, porque eu fiz a multiplicação, 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Fácil, não é mesmo? Isso porque as nossas raízes tinham índices iguais. Isso funciona tanto na multiplicação quanto na divisão. Vejam bem, aqui, quando o índice ainda continuar igual, mas eu trouxe para vocês uma divisão. Fabiana, você acabou de dizer que a regra é a mesma. Isso. Observe aqui. As nossas raízes têm o mesmo índice.
raiz cúbica de 2.160, raiz cúbica de 5. O que eu devo fazer? Eu devo simplesmente trabalhar com os radicandos. Vamos dividir 2.160 por 5. Vamos obter aqui o raiz cúbica de 432. Quando você faz essa divisão, você obtém este valor. E, retomando o que a gente fez anteriormente, eu posso simplificar esse 432. O que eu preciso fazer? Preciso fatorar, exatamente. Fatorar o 432 primamente, encontrando o quê? Encontrando este valor. Vamos encontrar o 2 4 vezes e o 3 3 vezes aqui, ó. Eu separei de 3 em 3, por quê? Porque eu estou observando o índice da minha raiz. Assim eu vou poder simplificar. Lembra que eu vou poder tirar para fora, esse 2 ele vai cair fora, esse 3 também vai cair fora, porque o expoente dele é o mesmo que o índice da nossa raiz. Ficando como? 2 vezes 3 vezes raiz cúbica de 2. Assim eu faço a multiplicação, fica 6 raiz cúbica de 2. Que não vamos entrar mais detalhe, né? Não vamos calcular mais coisas aqui. Compreenderam? O que a gente está trabalhando nessa situação é aquela regra. Eu estou multiplicando e dividindo radicais. Se eles tiverem o mesmo índice, fica fácil, eu só opero entre os radicandos. E se agora eles tiverem índices... eu trouxe mais um exemplo, perdão. Eu trouxe aqui mais um exemplo porque tem uma diferença. Tem uma diferença porque, neste caso, nós temos alguns coeficientes fora da nossa raiz. Olha, 5 raiz quadrada de 8 vezes 4 raiz quadrada de 3. Nós já vimos que a nossa raiz tem aqui o mesmo índice. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com os radicandos. Sim, mas nós temos aqui coeficientes fora da raiz. Vou também trabalhar com os coeficientes, vou multiplicar um pelo outro, ficando como 20 raiz quadrada de 24. Operamos de fora e dentro. E se fosse uma divisão? Da mesma forma, viu? Observa que o índice aqui, tudo é 2. Podemos, então, operar com os radicandos e operar com os coeficientes aqui que estão fora da raiz. Fazendo a divisão. 30 dividido por 5, 6. 15 dividido por 3, 5. Ficando 6 raiz quadrada de 5. Certo? Entenderam? Agora sim, vamos para situações onde os índices são diferentes. E aí, como que eu resolvo essa multiplicação? Eu tenho raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 3. Eu posso já trabalhar só com os radicandos? Não, não, não. Não posso. Eu preciso dar um jeito, fazer com que esses índices se tornem iguais. E isso a gente já viu aqui também durante as nossas aulas. Basta eu fazer radicais semelhantes. O que eu devo fazer? Eu devo como se tirasse o MMC para fazer os nossos índices serem iguais. Como que eu faço 2 e 3 se tornar um mesmo índice? Eu faço o MMC. 2 e 3, o MMC é 6. Ou seja, agora o que vai acontecer? O nosso radical, ele vai ganhar o índice 6. É como se eu multiplicasse o 2 vezes o 3 para dar 6, como se tivesse feito uma troca aqui, ó, né? E o 3 vezes o 2. Nossos índices vão ficar 6. Só que quando a gente trabalha com o índice, nós também temos que fazer o mesmo com o radicando. Eu multipliquei o meu índice por 3. O meu radicando tem que estar elevado ao cubo. Eu multipliquei o meu índice por 2. O meu radicando tem que estar elevado ao quadrado. Por quê? É como se eu estivesse fazendo, né?
3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3, 2. Assim, o meu radicando tem que estar elevado ao quadrado. O mesmo que eu fiz com o índice da raiz. Agora, para finalizar, os nossos índices estão iguais. Se os índices estão iguais, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar apenas com os radicandos. Multiplicar aqui 125 por 9, ficando um valor de raiz sexta, 1125. Tudo bem? Entenderam o que a gente faz quando os índices forem diferentes? Excelente! Eu trouxe para vocês mais exemplos, claro. Agora com uma divisão. Veja bem, os nossos índices são diferentes. Eu não posso operar só com os radicandos. Eu preciso fazer com que esses índices fiquem iguais. Qual é o MMC, o menor múltiplo comum de 3 e 6? Ah, é fácil, Fabiana, porque 6 é múltiplo também de 3, assim o 6 é o próprio MMC. Exatamente. Ficando assim, veja bem, aqui não fez alteração, porque já estava com o índice 6. Para esse nosso 3 virar um 6, eu multipliquei por 2. E se eu multipliquei por 2, eu preciso fazer o mesmo com o meu radicando. Só que não é multiplicar, é elevar, né, ao expoente 2. Finalizando, eu tenho aqui a raiz sexta do 9, porque 3 ao quadrado é 9, e a raiz sexta de 4. Agora eu vou dividir apenas quem? Apenas os radicandos. Ficando como? Podendo ficar como forma fracionária. Raiz sexta de 9 quartos. Porque 9 também dividido por 4 vai dar um número decimal. Tudo bem? Compreenderam? Que bom! Vamos aqui praticar. Isso mesmo, essa prática para a gente resolver. E eu trouxe as duas situações, onde os índices são iguais e os índices são diferentes. O que vai acontecer nesta multiplicação? Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. Como a gente faz? Você de casa consegue? Fácil, não é? A primeira atenção nossa voltada para o índice. Os índices dessa multiplicação são iguais. Portanto, eu vou trabalhar apenas com quem? Com os radicandos, exatamente. Como ficar? Como aqui a gente vai resolver? Fabiana, bem simples. Você vai manter a sua raiz cúbica e vai fazer 4 vezes 12 é igual a 48. E se eu quiser simplificar, eu posso? Posso. Posso tentar simplificar, posso verificar se há possibilidade de simplificar. Fatorando 48, divide por 2, que dá 24, divide por 2, que dá 12, divide por 2, que dá 6, divide por 2, que dá 3, e por 3, que dá 1. Vamos ver aqui, vamos separar de 3 em 3 o mesmo fator para a gente poder eliminar. Quem que fica dentro da raiz cúbica agora? Quem vai ficar? O 2 ao cubo, olha, 2 ao cubo, vezes esse 2 sozinho e vezes o 3. Quem vai cair fora da raiz? Fácil, Fabiana, você disse que eu posso eliminar expoente com índice igual. Quem vai cair fora? 1, 2. E esses 2 podem sair fora da raiz? Não. Ou seja, 2 raiz cúbica de 6 é o nosso resultado. A gente aplicou a propriedade da multiplicação e depois da simplificação. E agora, essa letra B, onde, se a gente observar a multiplicação, tranquila, mas e os índices aqui das nossas raízes? Ah, e os índices são diferentes. Se são diferentes, o que a gente tem que fazer? Muito bem, pessoal, o MMC. E qual é o MMC de 4 e 6? Ah, precisa fatorar ali?
Não, vamos pensar assim. Quais são os múltiplos do 6? 0, 6, 12. Opa! 12 também é múltiplo de 4? Então, o MMC de 4 e 6 é o próprio 12. Fazemos de que forma? Vamos pensar o seguinte. O que eu tenho que fazer com esse 4 para que ele vire 12? Multiplica por quanto? 4 que multiplica por 3. Muito bem. E o que eu tenho que fazer com o meu radicando? Colocar um expoente de acordo com o número que eu multipliquei aqui, ou seja, elevado ao cubo. Vezes, vamos fazer a outra raiz. O que eu tenho que fazer com esse 6 para ele ficar 12? Fabiana, muito fácil. Basta eu pegar o 6 e multiplicar por 2. Assim, eu também terei que fazer com o 2 que está aqui como radicando. Ele vai ter que ser elevado ao quadrado. Ficou fácil, não ficou? Se agora a gente resolver lá nos índices, como vamos ficar de índice? 4 vezes 3, 12. 3 ao cubo, quanto é 3 ao cubo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Muito bem. 27 e agora? Vamos resolver o outro. Aqui, 6 vezes 2. Qual vai ser o nosso índice? 2. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Fabiana, agora a gente já transformou, já colocou radicais semelhantes. Eles têm o mesmo índice. O que a gente pode aplicar? A gente pode aplicar aquela regrinha. Vamos manter o índice aqui, vamos manter o nosso 12 e vamos multiplicar apenas os radicandos. 27 vezes 4. Vamos fazer aí, fazendo decomposição? 20 vezes 4. 80. 7 vezes 4. 28. 28 com 80 dá quanto? Excelente. 108. Assim, a gente resolveu a nossa multiplicação com radicais, sendo os índices diferentes. Tranquilo? Compreenderam? Que bom! Tem mais! Agora é a vez da divisão. Se a gente trabalhou com multiplicação e divisão, a gente precisa reforçar, praticar com as duas operações. Esse primeiro, essa letra C aqui, muito fácil. Eu tenho raiz quarta do 49 dividido por raiz quarta de 7. Os índices são iguais. O que eu faço? Trabalho apenas com os nossos radicandos. Vamos manter aqui a raiz, o 4, que é o índice, e vamos fazer. 49 dividido por 7 é igual a 7. Bem simples, não é? Agora, aquela ali já tem aquela complicação. Olha, vejam bem, os índices são diferentes. Vamos fazer o MMC? MMC de 2 e 3 é bem fácil, porque 2 e 3 são números primos. Para encontrar o MMC, basta multiplicar um pelo outro. 2 vezes 3, 6. 6 é o MMC deles. Vamos aqui dar uma ajeitada na nossa raiz. Para eu fazer esse 2 aqui virar 6, eu multipliquei por 3, certo? O nosso 3 também tem que estar elevado ao cubo, que foi o mesmo número multiplicado no índice. Dividido por raiz. Como eu faço esse 3 virar 6? Multiplico por quanto? 2, né, Fabiana? Perdão, por 2. E o mesmo eu devo fazer com quem? Com o meu radicando, elevar ao quadrado. Ficou fácil. Vamos resolver o nosso índice. Ficou 6. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 dividido. Vamos aqui. 3 vezes 2, 6. 2 ao quadrado, 4. Muito fácil. Os índices agora estão iguais. O que eu vou fazer?
eu vou escrever aqui o meu índice e o 27 dividido por 4. Entendido? Compreenderam essas duas situações? Índices iguais e índices diferentes? Que bom, eu fico muito tranquila. Agora, só para fechar nossa aula com chave de ouro, veja que interessante essa tirinha. Olha aqui o título. A raiz do problema. Qual é a raiz quadrada de 2? Aproximadamente 1,41, 42. Peraí, como você sabe? Eu fiz a lição de casa. Assim fica fácil. Então, essa tirinha também mostra pra gente que você aí de casa está fazendo a lição de casa? Está estudando? Está fazendo a sua parte? E você vai então extrair a raiz do seu problema. Porque a grande maioria dos nossos problemas não são matemáticos. E não é a matemática que nos causa. Somos nós mesmos. E nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Desejo a todos assim uma vida, um dia maravilhoso. Espero contar também com você na próxima aula. Um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau!